Olá, queridos amigos da poesia. Eu estou aqui hoje para contar um pouco da minha linguagem de escrita. Eu não quero me alongar porque o tempo é curto, como nem sempre eu sei se vai dar certo essas gravações. Eu queria antes mostrar para vocês, porque além de escrever, eu faço as minhas ilustrações para alguns livros. E essas ilustrações é de uma coisa já de muito tempo, era de mim, essa coisa de pintar e desenhar, mas eu deixei isso de lado durante muito tempo. Eu estou recuperando esse ano a minha pintura a óleo. Mas eu fiz alguns desenhos que eu queria mostrar para vocês. Como esse é um desenho que vai pro livro, se não me engano, Os Conspectos, que é a coruja de Madagascar. É uma figura importante que é mencionada numa poesia. Essa é uma ilustração que, caramba, estou contando de ponta cabeça, que fala do livro Confissões do Absurdo, e é o capítulo que fala o diário de navegação Calmaria Turquesa. Esse é o rosto de fogo áureo. E aqui eu tenho separado por pastas, assim, conforme os livros, diversas ilustrações que são como essa, do livro 4, que ainda não está concluído, e que ainda não está definido propriamente 100% qual vai ser o nome. Mas esse aqui constam diversos desenhos conceituados em vitrais para esse livro, com aquarela. Então, até que eu tinha desenhos de giz, de aquarela, e especificamente a coruja, ela tem a versão dela em aquarela e tinta ink, que é essa. E eu não sei qual eu gosto mais. As outras pinturas a óleo, que nem essa recente, um autorretrato, que é para o meu ensaio, um ensaio sobre a minha nova escrita, a nova escritura, que eu quero falar um outro dia. O que eu quero falar da minha linguagem, amigos, assim, são muitas questões. Eu vim de uma escrita desde muito jovem, e nesse tempo da juventude eu escrevia muitos pensamentos dispostos em diários, mas continha já uma elucubração, uma coisa importante, algumas poesias. E a linguagem poética, que tinha uma sonoridade, um ritmo, uso já de algumas figuras poéticas. Eu fiz um chá, aliás, deixa eu mostrar o bule, porque esse é um poema bule chinês, é justamente sobre esse bule aqui. Eu não sei se dá para visualizar, porque tá escuro, mas ele tem umas figuras chinesas e nele eu me inspirei. E que eu gosto de tomar chá, porque eu nem sempre tomo café. E hoje é um chá de jasmim. Então, amigos, depois disso, eu dei um tempo, fui fazer minha carreira em outra área, que não tinha muito a ver. Acho que até o que eu estudei contribuiu para que eu elaborasse melhor a minha colocação de poesia. Nessa figuração que hoje eu digo que ela é mais do que uma imagem poética, ela é exatamente esse conspecto. É um aprofundamento da visão com uma existência de um aprofundamento daquela metáfora, mas numa existência que tem ação, que tem vida própria, que tem alma. Então isso faz da minha escrita uma coisa diferenciada e talvez difícil para algumas pessoas compreenderem. Eu gosto de colocar certas referências nos meus textos,
Acho que isso é uma forma das pessoas se interessarem em aprenderem e receber alguma cultura de algo que elas porventura não conheçam. E também eu gosto de gravar, registrar o meu pensamento sobre o que eu escrevi sobre determinada poesia. Eu gravo recentemente, de um ano para cá, explicações das minhas poesias que eu divulgo por vezes no meu canal SoundCloud. É importante dizer que eu uso muito simbolismo e, inevitavelmente, tudo que eu enxergo de imagem poética cria-se um simbolismo que se amplia com o passar do tempo, ele se torna abrangente, ele assume diversas colocações. Então, o próprio simbolismo acaba sendo um personagem dentro da minha escrita que quase como um mito. Não diria tanto quanto, mas se assemelha. E, além de simbolismo, eu gosto de usar referências muito ligadas à natureza, é uma profunda ligação minha, e eu tenho momentos de linguagem mais elaborada, de linguagem mais solta e de linguagem coloquial, dependendo do intuito, do que significa o escrito que eu estou fazendo. Eu também trabalho esses escritos mentalmente de muitas formas, com muitas coisas que eu mesma criei como forma de trabalhar a escrita. Que eu vou falar isso quando falar da nova escritura. Mas, digamos, meus textos têm, na maioria, essa que eu chamo de herbário. Ele tem essa essência tão profunda da natureza e das percepções humanas figuradas em coisas, mas de forma subjetiva e abstrata. Então, o abstrato na minha escrita é algo muito forte que surgiu com um livro sobre isso. Há um aprofundamento, uma forma de mudança na maneira de colocar as coisas. E também eu assumi recentemente, com experiências empíricas de áudios, de registros, de coletas de observação, uma forma coloquial, mas descrita sob uma maneira um pouco mais extensa, vamos dizer assim, de não colocar entre duas palavras, mas dentro de uma frase, a sonoridade dela, colocar essa prosódia. E isso vem sendo assim, eu uso por momentos a espontaneidade, mas eu tenho um trabalho até para colocar essa espontaneidade, essa originalidade. Acho essencial se trabalhar a originalidade. E, queridos, outra coisa importante assim da minha vida, ela é marcada por grandes sentimentos, por grandes perdas, por participar de uma família muito grande, por ter sido mãe. Então, essas experiências da vida, elas fazem com que isso seja uma ciranda dentro dos meus temas. As pessoas com quem eu me relacionei. E outra coisa que faz parte, assim, da minha escrita, deixa eu ver se eu não esqueci de mencionar. Sem óculos eu não consigo enxergar nada. Então eu sou obrigada a colocar. Mas só para que eu não deixe de dizer, de termos ocultos. Eu gosto de ocultar elementos que eu acho palavras chatas. Ou eu gosto de dar sentidos amplos, porque a interpretação pode criar, dentro de um verso, dentro de uma frase, mais de um caminho para a interpretação, e às vezes eu quero justamente que ele signifique essas possibilidades todas. Então eu omito às vezes, por exemplo, se é o pronome eu ou ela, eu omito muito o que, eu omito muito elementos de ligação, às vezes uma própria palavra está omissa,
para dar uma quebra e a pessoa entender que tem uma colocação para se pensar, para criar para ela justamente sair dessa força é, centrípeta. É para ela sair fora dessa tangente, entendeu? Para pensar em outras coisas, quebrar um ritmo, um direcionamento. E para não esquecer de falar mais alguma coisa, sim, eu tenho muitas referências de estrangeirismos. Não para que isso seja extremamente elaborado, mas por conta de algumas questões, que algumas palavras em outros idiomas, elas têm uma significação específica para aquele momento. Ela, além de ter mais especificidade, ela tem mais abrangência do significado. Então, às vezes, eu quero ressaltar num dado momento do texto, eu uso um termo diferente. Eu gosto de termos de raiz, eu gosto de idiomas mortos, eu gosto de estudar a palavra no sentido mais amplo da humanidade de todos os idiomas. Acho maravilhoso, gosto de trazer essas referências. Por exemplo, nesse texto do Bully chinês, eu trago elementos, palavras da China, transliteradas para o nosso, para uma forma de comunicação que fosse possível as pessoas entenderem dentro do texto. Mas trouxe já palavras do árabe, já trouxe palavras do alemão, do latim, já trouxe do galego, já trouxe. É uma coisa assim muito do meu interesse em línguas. Isso faz parte de mim, não é simplesmente um recurso. Isso faz parte de mim, porque eu gostei a vida inteira de estudar muitas línguas. Não que eu fale, eu não sou muito boa, não. E sobre imagem poética, essa questão que surge com um aprofundamento dos símbolos e o aprofundamento da visão poética de uma metáfora, essas imagens poéticas se tornam praticamente cênicas, mais do que uma figuração. Elas têm vida própria, elas têm uma existência, elas têm uma alma, um âmago mais profundo. Então, onde às vezes tem um discorrer de um verso, eu quando explico nos meus áudios, eu crio um sentido para aquela imagem e aquelas palavras estão formando uma imagem. A poesia não está restrita à sonoridade, ela não está restrita à rima e nem à construção métrica. Então, muitas poesias minhas, às vezes, elas são um pouco dissonantes, às vezes eu crio uma dissonância até com o intuito de ressaltar. Eu tenho alguns poemas que têm sonoridades que são importantes mencionar. O poema Os Relógios, ele tem uma espécie de uma cadência dissonante para dar a entender um barulho de mecanismo, do funcionamento dos relógios. Eu tenho um poema como O Gosto do Vento, que ele mostra uma sonoridade de S's e R's para simbolizar o vento de praia, aquele sibilado. Então ele é para ser lido de forma forçada, para que tenha essa sonoridade do vento. Outro poema que tem aspectos assim importantes é O Rosto de Fogo Áureo. Ele tem uma construção muito complexa. Eu gostaria um dia de gravar um áudio só para ele, mas ele tem também sons e algumas cadências. Ele tem a parte do início e o fim das frases com sílabas tônicas em lugares específicos para dar essa tônica, seguindo uma métrica que segue essa proporção áurea alternada entre um verso e outro. E também ele vai tendo uma proporção aumentada com o conjunto desses versos. Essas partes elas aumentam e continuam na proporção. E no final ela reduz, ela volta para uma forma menor, então ela faz uma elevação de versos mais longos para depois uns versos um pouco menores,
para fechar, e ela incorpora esses conceitos na imagem colocada, descrita no texto, dentro da métrica, dentro do som, dentro de determinados conjuntos de palavras, né? Então, tem um conjunto de palavras, 4 palavras que são de sílabas, né? Que elas compõem, que elas simbolizam o verso musical da Quinta Sinfonia. Elas têm uma série de que eu chamo de tentáculos para coisas que estão se conectando. E a minha escrita também tem esses tentáculos. Uma poesia que menciona simbolismos que estão em outra poesia que eu escrevi. Então, elas têm essas referências ligadas, onde elas trazem parte da imagem poética ou daquela metáfora ou daquele simbolismo para dentro de si, incorpora. Por exemplo, quando eu falo em Lago Verde, eu tenho uma poesia Lago Verde, então ela tem uma significação ampla, o Lago Verde. O Orvalho tem uma significação ampla e consta de poesia Mãe em Orvalho, está dentro de poemas diversos que têm essa significação ligada a um sentimento profundo de amor filial. E há outros exemplos, N, né? Eu fiz também poesias que são ditas como germinações. Essas germinações são observações profundas do iniciar de uma coisa. Então, eu faço um estudo aprofundado em termos simbólicos, históricos, faço uma imersão. Então, tem o Germinações do Inconsciente, que vai muito profundamente nos sonhos, germinações do prazer e germinações do desejo. E existirão outros textos assim, que em conjunto eles abordam um tema, mas de uma forma muito especial, digamos. E sobre poesia eu ficaria aqui dizendo durante horas com vocês, porque é a minha vida, é uma coisa que graças a Deus, eu saí da profissão que eu estava para ficar na poesia, na arte, no desenho, na pintura. Isso fez da minha vida, a minha vida ter sentido existencial. Como vocês podem ver, é caneca de Sagitário, porque eu sou de Sagitário. E também gosto de temas esotéricos, eu assumo também, incorporo na minha escrita coisas que eu sempre gostei. História antiga, arqueologia, arquitetura, mineralogia, diversos campos, a biologia, a parte mais profunda das plantas, desse conhecimento maravilhoso que tem da natureza, da fauna, do corpo humano. Tem textos que falam estando dentro do corpo humano. Toda a imagem poética é um percorrer do corpo humano no sentido mais visceral. E, aliás, sempre há esse visceral dentro da minha escrita. Por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês. Apoiem a poesia, apoiem a escrita, contribuam presencialmente em lançamento dos livros, de escritores que estão começando, incentivem a leitura dentro de casa, com seus familiares, porque é algo fantástico que nenhum outro meio pode trazer esse conteúdo. É o que eu penso. Então, muito obrigada. Até outra hora.